Ó, a Marciele foi a primeira a entrar hoje. Oi, Andy! Estão preparadas para as lives de hoje? Para as não, né? Porque hoje a gente vai terminar a live no horário predestinado. Às 10 horas, pretendo terminar. Tá. Sério, Marcele, você foi a primeira a entrar hoje. Eu sempre olho aqui. Quem é que tá mais atenta? Gente, vão dando coraçãozinho aí, porque isso ajuda com a interação. Então, mais pessoas vão conseguindo ver a live. E compartilhem essa live com alguma amiga, alguém que você sabe que trabalha na área ou que tem desejo de começar. Ou que trabalha também em outras coisas, né? Como, por exemplo, maquiagem, design de sobrancelha. Oi, sou maravilhosa. Oi, Carla, meu amor. Eu estava esperando já. Eu tava com o dedo ali, né? Pronta para dar 9 horas e entrar na live. Vou abaixar aqui de novo esse celular, porque senão ele fica muito alto. Deixa eu ver se dá pra baixar. Peraí, gente. Não, tô descendo. Aí. Deixa eu vir mais pra cá. Aí, agora foi. Então, gente, me fala aí, quem que vai acompanhar essa semana, né, que só faltam mais 2 dias de live, e a próxima semana de live? Comentem aí. E vão compartilhando também, gente, essa live com as suas amigas. Mandam aí o coraçãozinho no direct para elas. Então, vamos lá, gente. Isso aí, Carla. Marciele, isso aí. Deixa eu falar para vocês já ficarem preparadas, tá? Hoje eu preparei um conteúdo bem legal, teórico, e pretendo, a partir das próximas lives, entrar com conteúdo bem técnico mesmo, tá? Então, a partir das outras lives, eu vou também entrar aqui com conteúdo na prática. Então, vão se preparando para pegar papel e caneta, tebore se tiver. Se não tiver, não tem problema. Pega lápis, papel, treina com o que tiver. O importante é treinar e conseguir pegar a informação que eu vou passar aqui para vocês depois, tá? Sempre que alguém pergunta de curso, eu indico você. Ai, Má, obrigada. Obrigada. Ok, gente? Deixa eu fazer assim para não pegar aqui. Tá, então vamos lá. O assunto que eu vou falar aqui hoje, gente, ele é tão importante quanto fazer uma técnica bem top. Por quê? Os profissionais, eles ficam, fechados, né? Vamos dizer assim. Eles ficam achando que um bom profissional só envolve ter uma boa técnica. É óbvio, né, que ter uma sobrancelha bonita, ter uma boa técnica conta muito. Para mim é o que mais conta. Porém, para que o profissional ele seja excelente, ele precisa também se equilibrar e ser bom em outras áreas, tá? Outros leques. Por exemplo, não adianta ter a técnica bem feita, mas o profissional ele não tem, por exemplo,
ética profissional, que eu vou conversar muito sobre isso hoje, vou falar com exemplos sobre minhas experiências, tá? Então hoje, por exemplo, eu vou falar na live sobre atendimento ao cliente. Eu vou falar aqui detalhes de como que eu faço atendimento e vou falar também o porquê isso envolve muito sobre o seu profissionalismo, tá? Então aqui eu separei no meu script aqui vários tópicozinhos de como que eu faço meu atendimento passo a passo, porque eu creio que isso é muito, muito, muito importante também. Porque se vocês não sabem, suas bonitas, a micropigmentação de sobrancelha, querendo ou não, o que mais chama a cliente aqui é também o boca a boca, né? E isso chama muito a atenção dos seus clientes para te divulgarem. Então isso ajuda muito vocês a capturarem clientes também. Então eu acho isso um tema muito bacana. Quando eu comecei a abordar isso pro meu trabalho, né, fez total diferença. E eu tenho certeza que se você não faz isso e começar a fazer, você vai ver muita diferença e você vai ter uma outra postura de profissional também, porque isso também é um diferencial e tanto, tá? Então o que eu vou falar aqui na live, gente, eu vou começar falando porque ontem a gente ficou 2 horas de live, a gente foi sair daqui praticamente 11 horas da noite. E para não tomar muito tempo de vocês, eu vou tentar ser bem direta hoje, mas passar tudo o que eu tenho que passar certinho, tá? Podem ir conversando comigo, eu quero ter interação de vocês. Se vocês estiverem gostando, vão mandando um coraçãozinho, ok? Então vamos lá. O que envolve, gente, o atendimento ao cliente? O atendimento ao cliente envolve muita coisa. Vocês sabem que o que a gente faz, né, não é sobrancelha, não é uma micropigmentação. A gente entrega transformação, é uma valorização na autoestima da mulher, certo? Então tem vários pontos que a gente tem que entender, que a gente tem que ter uma percepção diferente para agregar valor no nosso trabalho. Eu pretendo aqui um dia fazer uma live sobre como agregar valor no nosso trabalho, tá? Esse daqui é um dos leques sobre agregar valor e muito importante, mas um dia eu vou fazer uma live especificamente sobre isso, tá? Porque como, por exemplo, vocês vê que tem várias marcas que às vezes os produtos são o mesmo, mas tem uma que sempre se destaca mais. É porque aquela marca, ela não está envolvendo preço no seu trabalho, sim, ela agrega valor para entregar aos seus clientes. E é isso que faz com que ela tenha um diferencial e se destaca no mercado. Então, queira vocês ou não é só a técnica que influencia, é tudo. Então a gente tem que se preocupar em outras coisas pequenas, porque o pequeno no final ele acaba se tornando muito em quantidade. Então tem muita coisa que você tem que focar em dar valor, tentar melhorar, porque são os detalhes que fazem a diferença, ok? Então tá. Eu vou falar sobre o atendimento que eu faço com a minha cliente quando ela vem fazer o procedimento, tá? Eu sempre tento priorizar, gente, dar ênfase nisso, que quando a minha cliente vem até aqui, ela não vem atrás somente de fazer as suas sobrancelhas. Eu sempre tento pensar que eu tenho que entregar uma experiência única para ela. Porém, é uma experiência única boa, né? Como se diz, não é aquela experiência inesquecível que é ruim. É uma experiência inesquecível, porém boa, que ela nunca se esqueça daquele momento que foi uma experiência maravilhosa para ela. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender isso e a gente tem que trazer isso pra gente, tá? Acordei, hoje eu tenho que atender todas as minhas clientes como se fosse uma experiência única. Agora eu vou te falar o porquê isso envolve, tá? Vou dar um exemplo sobre uma experiência que eu tive recentemente. Como vocês sabem, algumas de vocês não sei, né? Eu tô grávida e eu fui procurar um médico para fazer o pré-natal. E aí eu fui em um médico que ele tem bastante experiência e que eu achei que seria muito bom. E eu fui lá e eu tive assim uma experiência um pouco ruim. Por quê? Ele é bom? Ele é maravilhoso. Porém, ele não deu pra mim, ele não atingiu a minha expectativa que eu tinha sobre a experiência que eu ia ter naquele lugar. Porque não sei quem é mãe aí, né, sabe que quando a gente tá grávida é um momento único, uma experiência que a gente tem que aproveitar. E eu travando muito, será que é só o meu? Gente, tá travando aí? Aqui pra mim tá normal, aí tá travando? Tá travando, gente? Eu acho que tá normal. Não. O meu não. Eu acho que é a sua internet, Jaqueline. O meu tá tranquilo. Normal. Ok.
Então eu fui lá, né, fazer o meu pré-natal. Olha a diferença desse atendimento. Eu cheguei lá, ele falou simplesmente isso. Bárbara, já foi grávida uma vez? Não, tá. Fez lá a fichinha e falou pra mim assim, ó. Olha, a gravidez você tem que evitar comer sorvete, refrigerante, comer legumes. Ok, fui embora e eu fiquei meio assim, tipo, nossa, nem parece que eu tô grávida, tipo, nem teve aquela experiência, aquela sensação gostosa, né, tal. E eu fiquei meio assim. Aí uma amiga minha chegou, falou que ela foi numa médica aqui na minha cidade e que ela se surpreendeu pelo atendimento da médica, que dá vontade de levar a médica embora pra casa dela. E ela ficou falando tão bem do atendimento daquela médica que eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu quero isso. Porque não é todo dia que a gente fica grávida, não é todo dia que a gente faz uma sobrancelha. Então esses momentos, eles têm que ser inesquecíveis, né? Então eu fui procurar essa médica e, cara, ali eu observei como um atendimento faz toda a diferença. O profissional ele pode ter o trabalho bom que for, a experiência conta muito também. Porque aquele profissional ele tinha um trabalho bom, mas ele me perdeu por causa disso, porque ele não entregou a experiência que eu estava procurando, entende? Então eu fui lá na médica, olha a diferença do atendimento. Em vez dela falar, evita evita refrigerante, sorvete, come legumes, ela conseguiu me explicar perfeitamente o porquê que eu tenho que evitar sorvete, refrigerante, porquê que eu tenho que comer legumes. E outra, ela fez tanta pergunta, ela achou lá, né, coisas que o outro médico não tinha achado, porque ele nem deu atenção para isso, porque ele achou que era um detalhe tão besta, mas que no final faz toda a diferença. E ela fez como se fosse uma nutricionista. Ela me explicou detalhe, olha, come 3 castanhas por dia, come uma maçã, por isso, por aquilo. Nossa, eu me sentia grávida, a mãe. Ela fez com que eu me elevasse minha autoestima lá em cima como mãe, entende? Então eu vi que a experiência conta muito. Então para e pensa, se a gente não entrega somente uma sobrancelha, a gente entrega uma transformação, uma valorização na autoestima da nossa cliente, vocês não acham que por a gente entregar isso, a gente tem que fazer com que aquele momento seja inesquecível, como seja um momento maravilhoso? Então sempre tenta, gente, fazer com que esse momento seja muito bom para sua cliente, não seja como só mais um atendimento que você coloca ali na cadeira, risca, faz a sobrancelha e tal, olha o procedimento e vai embora. Não é assim. Então eu vou falar aqui para vocês algumas situações, né, que fazem a diferença, que é bom vocês evitarem aí no espaço de vocês. Isso, gente, não tô falando que é uma regra, não tô falando que é uma certeza, eu tô falando pelo meu ponto de vista e o que eu agrego aqui, ok? Você quer viver uma experiência e se sentir valorizada, né? Realmente é isso, Má. E é isso que eu abordei como uma experiência até pra mim, como eu tenho que tratar minhas clientes. Isso me deu um insight muito bom, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção em tudo que acontece à nossa volta pra gente trazer isso para os nossos trabalhos, nosso procedimento, para sempre procurar melhorar, tá? Então, gente, a gente sempre tem que procurar algum ponto no qual a gente tem que agregar valor para o nosso trabalho, tá? Então, a gente nunca tem que focar que para ter bastante cliente a gente vai diminuir o valor, e sim que a gente tem que agregar valor no nosso procedimento para ter bastante cliente e não preço, tá? Então, vou citar aqui as situações que a gente tem que evitar, as situações que vocês têm que cumprir aí no atendimento de vocês. Isso pelo meu ponto de vista, ok? Então, primeiro de tudo, quando a gente vai fazer atendimento, ele começa por onde? Quando a gente faz o primeiro atendimento na nossa cliente, ele começa, pela maioria das vezes, né, pelas redes sociais, certo? Dificilmente alguma cliente vem até o meu espaço para fazer um pré-atendimento, uma avaliação. Algumas vêm, sim, que eu acho muito importante, mas a maioria pede um orçamento ali pelas redes sociais. Agora, o que eu tenho para falar para vocês? Você é daquela pessoa que a pessoa pergunta qual o valor da micropigmentação, qual o valor da sobrancelha? Você coloca lá tanto e esquece da pessoa. A pessoa vai visualizar a sua mensagem, vai falar um obrigado, outras vezes nem falar nada e vai embora. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês de uma experiência que eu vivenciei, que eu achei que fazer isso é péssimo, por isso que eu não abordo isso no meu trabalho, né? Nunca. Uma vez eu vi uma pessoa aqui na minha cidade que estava fazendo lifting de cílios e bastante cliente minha me perguntava se eu fazia cílios, né? Se eu fazia aquele fio a fio no cílio, se eu fazia lifting, e eu não fazia, e eu não conhecia ninguém que fazia lifting até eu ver essa pessoa que estava fazendo. E aí eu perguntei pra ela, mandei mensagem: oi, tudo bem?
como que funciona o lifting? Qual o valor, tal. Só que a intenção, na verdade, não era nem pra mim fazer, era pra mim começar a indicar ela pras minhas clientes. E, gente, eu nem lembro o que ela me respondeu. Isso faz 2 anos. Só que pra você ver que a experiência conta mais do que o caso em si. Só que eu lembro que a experiência que eu tive ali foi horrorosa, porque ela me respondeu seca e grossa. Foi curta, seca e grossa. Eu não lembro o que era, só que eu lembro que eu fiquei meio, chateada, sentida, e até peguei um pouquinho de ranço pelo jeito que ela me tratou, sendo que eu só queria ajudar ela, eu só queria divulgar ela, eu só queria, trazer mais clientes para ela. Então, ela não estaria perdendo nada com isso. E mesmo se eu não fosse fazer isso, se eu fosse ser uma cliente, eu estivesse se cotando o valor, o jeito que ela me tratou, ela fez com que ela perdesse uma cliente, no caso, várias clientes, porque eu indico ela para várias pessoas. Então eu peguei isso como experiência. Eu falei, nunca na sua vida a pessoa tá lhe perguntando o valor, você vai responder ela grossa, vai responder ela seca. Por exemplo, o valor é X tanto, não fala mais nada. Você tem que entender que o seu atendimento começa por ali, a sua primeira impressão. Então você tem que saber conversar com a sua cliente cativando ela. Por exemplo, oi meu amor, tudo bem? Você não quer chamar de amor? Tudo bem. Oi fulana, tudo bem? Como você tá? Boa noite. Passa o valor, pergunta pra ela o que ela não gosta na sobrancelha, o que ela quer fazer. Tenta conversar com ela, puxar uma conversa de uma maneira bem simpática, tenta cativar ela. Isso faz toda a diferença para um convencimento para que ela venha fazer o procedimento, entende? Não é só o valor em si, ela vai ver que não envolve só o preço, o valor X, envolve muitas outras coisas, entende? Até reciprocidade, ela vai ver que você é tão educada com ela, tão gentil, tão legal, que a chance dela ir te procurar é muito maior. Então isso conta muito. Então começa primeiro de tudo no pré-atendimento, quando você fala com ela nas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp, qualquer lugar. O pré-atendimento é imprescindível, você tem que fazer ele bem feito, cativando a sua cliente, ok? Se você tem secretária, conversa com ela, explica como ela tem que fazer. Se você não tem secretária, conversa você mesmo, tá? Outra coisa também, evita mandar muitas mensagens robóticas, tá? Sem ter contato. Por exemplo, você manda mensagem e aparece aquela mensagem robótica. Daqui a tantas horas responde. Beleza. Aí depois você vê a mensagem dela, você não dá nem oi. Manda outra mensagem robótica e lá você dá oi, tudo bem, não sei o que. A pessoa percebe que é um robô e percebe que você não tá tendo conexão com ela, não tá tendo contato. Isso é outra coisa chata. Mesmo que você tenha uma mensagem robótica, não tem problema. Desde que você também tenha uma conexão com ela, você também converse com ela. Ela sabe que tá tendo contato com alguém. Não precisa ser nem você, que seja sua secretária, mas ela precisa saber que tem alguém ali por trás e não um robô. Desde que, mesmo que o robô seja educado, desde que seja robô, não é legal, tá? Então sempre tenta ter essa conversa com ela. Eu tenho muita dificuldade em tentar convencer a minha cliente a fazer o procedimento. Eu vou fazer uma live especialmente sobre isso também, tá? Porque eu acho que, assim, eu tenho muita facilidade de convencer as clientes, mas não é por mim. É porque tem técnica, né? Tem jeitinho de se falar, tem gatilhos mentais que você faz e você consegue fazer com que a sua cliente sinta a necessidade de fazer um procedimento com você. Por exemplo, se você tem... Isso daqui eu vi uma vez no Lobo de Wall Street, uma coisa assim... o cara é tão bom para venda que ele faz assim, eu vou dar um exemplo para vocês verem a diferença no convencimento para uma pessoa querer o seu produto. Você tem essa caneta e aí a pessoa pergunta para você, quer comprar essa caneta? Você vai falar, eu não, para que eu quero essa caneta, entendeu? Então o ato não é você perguntar se ela quer ou você vender. Compra essa caneta, o ato não tá ali. O ato tá em você fazer ela sentir uma necessidade de querer comprar o seu produto. Aí o que ele faz? Você poderia escrever o seu nome nesse papel? A pessoa fala, não tenho caneta. Então, tá aqui, ó, compra tanto, entendeu? Então a pessoa faz com que ela enxergue que ela tenha necessidade de ter aquele produto. Então, para você convencer uma venda para sua cliente, não é simplesmente passar um valor para ela, falar, micro é legal, fica bonito. Não é isso. Você tem que ver que você tem que fazer com que ela perceba que ela tem muita necessidade do seu produto. Ó, eu tenho um cliente que veio até a mim, né? E no meio do procedimento ela falava assim, e a sobrancelha dela é linda, maravilhosa, e ela falava desse jeito: Bárbara, eu nunca tive vontade
vontade de fazer sobrancelha. Só que eu fiquei tanto vendo os seus stories, os antes e os depois, que ali eu senti uma necessidade de querer fazer. Porque eu via que mesmo gente que tinha sobrancelha boa dava uma baita diferença, dava muita transformação. Então eu mostrei pra ela através disso, aliás, ela, né, viu isso através dos stories, a necessidade de fazer um procedimento, entende? Então isso conta muito. Então na hora de você vender, você tem que saber como vender. Você não pode também soar exatamente como uma venda, né? Tem os seus gatilhos mentais, a hora certa de você fazer a venda, ok? Só que esse assunto é muito complexo, então eu vou fidelizar ele numa outra live, ok? Elas vêm até do estúdio e de 10 apenas uma fecha. Olha, então tá totalmente errado, tá? A gente até pode, o dia que for fazer uma live sobre isso, a gente se chamar aqui no ao vivo nós duas pra gente conversar, combinado? Vou preparar uma live e ela vai ser especialmente pra você, tá bom? A demora pra responder também conta muito. Demais. Se você demora pra responder, a pessoa pega ranço. Pega mesmo. Isso eu falo até de mim, tá? Quando alguém demora pra me responder, mas isso conta muito também. Então tá, então a gente fez lá o nosso pré-atendimento. Agora vai chegar o dia do tão esperado atendimento, no qual ela vai vir para fazer o procedimento. Aí chega o momento também de você tratar ela como uma experiência única, né? Aquela experiência maravilhosa, um momento inesquecível. Como que a gente vai fazer isso? Tem muitas coisas pra gente fazer, pra gente abordar, para que ela se sinta uma rainha maravilhosa ali no seu atendimento, né? Uma delas é que, quando ela chega, pisa o pé no seu estúdio, o que você tem que fazer? Oi, meu amor, tudo bem? Eu tento chegar com ela com um sorriso no rosto. Agora não dá, né? Porque a gente tá de máscara. Só que, dá pelo sorriso, o olho já dá pra ver que você tá rindo. Mas sempre a gente tenta estar mais sorridente possível, ser educada, simpática. Porque é a primeira impressão que vai contar tudo. Não adianta você fazer tudo depois, lindo, maravilhoso, prestar um bom atendimento depois, se no a primeira impressão você foi séria, tava com aquele olhar de cansado, olhar de triste, olhar de tédio, respondeu grossa, porque a primeira impressão é o que vale, né? Que a pessoa, como se diz, que a pessoa, me fugiu a palavra, que vai fidelizar você, a pessoa sempre vai lembrar de você daquele momento, a primeira impressão. Ó, Valquíria, esse mês eu te pego, hein, Valquíria? Pra quem entendeu, ela vai fazer curso, tá, gente? Não pensa malícia aí, não. E Valquíria, já vai ouvindo isso, porque isso vai servir depois. E serve já pra você, né? Porque você atende o público, né? Você faz rena, então serve pra você também. Então, voltando aqui ao assunto, gente, sempre tenta ser mais educada, sorridente com a sua cliente possível, porque quando você faz dessa forma, ela se sente mais à vontade, ela se sente mais acolhida. Se ela tá tensa, com medo de fazer o procedimento, ela fica mais tranquila, relaxada, ela se sente mais a sua amiga. Então, fica um clima, né, mais legal, não fica aquele clima tenso, aquele clima chato. Então, sempre prestar atenção nesse clima, tentar ser o mais educada, mais simpática possível. Na hora que ela olhar pra você, você já tem que estar assim, ó. Tá bom? Não vejo a hora, super ansiosa. Fica mesmo, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Como mudou a minha, se você esforçar, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Então, essa primeira impressão é o que vale, tá bom? Isso eu tô falando passo a passo, gente, de como eu faço, tá? Pra vocês se identificando aí. Depois disso, o que eu faço? Eu gosto sempre de servir um petisco, uma água, um café. Eu pergunto pra ela, você quer uma água, você quer um cafezinho, você quer um petisco, uma bala, uma bolacha? Pra ela se sentir mais à vontade, se sentir, como se diz, a rainha do pedaço. E ela acaba se sentindo até mais à vontade. Na verdade, quem faz isso pra mim, gente, é a minha secretária. Porém, antes de ter secretária, eu já fiz isso por muito tempo. Então, não importa. Se você tem secretária, tenta explicar pra ela como fazer esse padrão de atendimento. Se você não tem secretária, você mesmo faz. Não tem problema e diferença nenhuma, ok? Desde que você faça com amor, com vontade, você e sua secretária.
Ok, então a gente vai servir um café, se ela quiser você sirva, se ela não quiser, a gente vai pro momento tão esperado que é para realmente fazer o procedimento. Agora me responde uma coisa, quando a sua cliente vai sentar até a sua maca para fazer o procedimento, o que você faz? Ela chega, você já começa a riscar lá a sobrancelha dela, não mostra nem resultado, não conversa, toque o procedimento e pronto? Você pode ver que se você faz isso, quando a sua cliente olha no espelho, a sobrancelha pode estar linda, ela vai fazer assim, ó. Ah, que linda! E vai te entregar o espelho. Ou seja, não é nem porque ela não gostou, às vezes ela amou, só que o jeito que você fez com que a situação fluísse, vai ser essa reação. É diferente de você conversar, você dar uma expectativa legal para ela, entende? Então, como que eu faço? A minha cliente chegou, né? Lá a secretária tem todo o pré-atendimento, no qual ela é bem educada, serve o cafezinho, entrega a ficha de anamnese, que isso não pode passar por despercebido, pergunta se ela pode fazer o procedimento, na verdade, avalia, né? Através da ficha de anamnese, ela avalia, eu avalio ela, se a cliente pode fazer o procedimento ou não. Feito isso, aí ela vem para o procedimento. Chegando aqui, gente, a minha cliente não vai deitar na maca para eu fazer o procedimento. Deixa eu só pegar aqui. Ela não vai deitar na maca para eu fazer o procedimento. Ela vai sentar e eu vou ter uma boa conversa com ela. Minha boca vai ficando seca. Então eu tenho uma boa conversa com ela. E essa conversa é para quê? Para mim essa conversa ela é muito importante, porque é ali que eu vou entender a expectativa que ela tem para eu alcançar e ver se eu consigo trazer isso para a realidade. Ontem eu comentei de um exemplo e esse exemplo se encaixa no que eu tô falando agora. Por exemplo, vamos supor que a sua cliente quer uma sobrancelha bem marcada. Aí você faz fio. Aí ela vem pro retoque e ela quer mais marcada porque o fio não ficou como ela esperava. Ou seja, isso foi a negligência do quê? De ter uma conversa com ela antes, porque se você sabe que ela gosta de uma sobrancelha marcada, através da conversa, você vai indicar uma outra técnica ou um outro perfil de trabalho no qual é mais marcado, entende? Então essa conversa é muito importante por causa disso. Então, quando ela vem aqui, eu sempre pergunto pra ela, eu falo, olha, o que você não gosta na sua sobrancelha? Aí ela fala, olha, eu não gosto porque é torta, é falhada, é rala, é muito fina. Então eu vou observando tudo que ela vai me falando. Ou, por exemplo, mas eu não queria ela muito grossa, eu queria ela um pouquinho preenchida, mas sem mudar muito o que já é. Ou ela fala, eu queria bem arqueada. É óbvio que você não vai fazer o que não for correto fazer, mas você vai tentar fazer o máximo possível para alcançar a expectativa dela, para fazer com que agrade ela, né? Então essa conversa, quando você faz antes do atendimento, para mim é primordial. Sentou, eu pergunto e eu explico. Por exemplo, eu sempre falo para ela que a técnica que eu faço, o meu perfil de trabalho, eu nunca mudo o que a cliente já tem. Eu não mudo. Eu simplesmente melhoro, eu valorizo. Por quê? Cada pessoa tem sua identificação. A sua sobrancelha já é a identificação dela. Se eu faço uma coisa totalmente diferente do que ela já tem, acaba mudando a identidade dessa cliente. E eu não quero isso. Eu quero valorizar, eu quero melhorar. Então eu falo, nossa, você vai se surpreender, vai ficar lindo, vai melhorar muito. Só que não vai mudar. Se a sua sobrancelha aqui, não vai ficar lá, entendeu? Então, se ela quer uma sobrancelha mega arqueada, mas a sobrancelha dela é reta, é caída, eu vou falar, olha, eu consigo dar uma boa arqueada, porém eu não posso fugir da estrutura, das medidas do seu rosto, então o que eu posso é isso. Aí o que eu faço? Eu vou lá, faço o desenho, todo o passo a passo da técnica de medida, sem sair muito fora do real, e mostro pra ela. Mostrando pra ela, ela já vai ter uma percepção de como vai ficar. Por isso que você nunca pode fazer o procedimento sem mostrar o desenho. Porque às vezes não é aquilo que ela quer, às vezes não é o ajustezinho que você muda, vai deixar ela muito mais satisfeita. Então sempre, gente, sempre mostre o desenho antes de fazer. Mostrei o desenho, aí eu falo, porque às vezes ela se assusta com o desenho porque fica muito grosso. Não é que fica muito grosso, dá uma impressão que tá grosso. Eu falo, olha, vai ficar mais natural que isso, porque esse é um lápis contornado, eu vou fazer os fios preenchendo por dentro, vai ficar muito mais natural. E explico pra ela tudo certinho. Ela entende, quando ela aprovar, eu vou passar o anestésico, deixar uns minutos e começar o procedimento, ok? Se ela não aprovar e ela falar, eu queria mais grossa, mais fina, mais arqueada, mais reta, eu vejo se é possível e se sim eu dou alguns ajustes, tá? Eu tento agradar ela o máximo possível, desde que eu não fuja, né, do meu limite.
E se caso ela quer uma coisa que não dá pra fazer, eu não faço. Eu perco a cliente, mas eu não faço, porque eu sei que é meu nome que vai andar por aí. Ok? Tá, depois da conversa, mostrar o desenho, né? E a gente tem que ter muita paciência também, tá? Porque às vezes ela quer de um jeito, aí depois ela não faz do jeito que você fez mesmo. Respira, segura girar e aí sempre mantenha calma, tá, gente? Porque a sua cliente, ela sempre tem que se sentir na razão, mas também tem limite, né? Não é que se ela pedir uma coisa surreal, você vai fazer, mas você tem que fazer com que ela perceba o certo, não com que você fale pra ela no sentido de, por exemplo, se ela tem gente que quer cauda bem longa, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem melhor. E a cauda muito longa, gente, ela cai o olhar. A cauda alongada, ela é linda, mas tem um limite, cada rosto tem uma proporção. Então, eu explico pra ela que quanto mais eu alongar, mais vai cair. Eu faço ela entender, né, o porquê eu não posso alongar mais aquela cauda. E não simplesmente falar, olha, não dá. Ah, eu entendo, eu sou estudada, eu sou isso, você não entende, não dá. Não é assim, então tem todo um jeitinho de se conversar com ela, tá? Mesmo fazendo tudo isso, ainda aparece cliente dando dor de cabeça depois? Olha, Paula, se aparecer, pode ser até por problema do profissional, né? Porque ali antes, se você faz um pré-atendimento bem feito, é meio que impossível acontecer. Porque ali não é só explicar o procedimento no dia, você explica o processo da cicatrização, eu pelo menos, né? Eu explico também para ela os cuidados, eu explico como vai ficar o retoque, ou seja, ela sai ciente de tudo. Quando a sua cliente sai sem estar ciente de como vai ficar depois, que as falhas é normal, se ficar alguma falhinha ou outra, que isso tem que fazer assim, ela vai ficar ciente, nunca vai dar dor de cabeça para você. Agora, se ela sai do seu procedimento, do seu atendimento, chega lá, acontece alguma coisa, dá uma falhinha, né? E você não avisou pra ela que aquilo poderia acontecer. E aí você fala, é normal essas falhinhas. É muito diferente, porque ela vai achar que você só tá falando que é normal porque aconteceu com ela. Diferente de se você falar antes e acontecer, ela já vai saber que aquilo aconteceu por conta que é normal. Então tem uma diferença de você falar antes de fazer o procedimento para que ela fique ciente do que depois que já aconteceu, tá? Então você evita muita dor de cabeça tendo uma conversa com ela, né? Ó, a Rafa, quando eu fiz um curso com ela dá um super atendimento ao cliente. Ela chega, ela conversa, ela faz isso, ela faz aquilo. Isso muda tudo, tá? Muda tudo mesmo. Oi, Rafa, meu amor. Tô falando aqui sobre os atendimentos aos clientes. Isso você faz muito bem também, Rafa. Voltando. Tá, depois que eu mostrei o desenho, tive uma longa conversa com ela, deixei ela ciente de tudo, eu vou aplicar o anestésico e depois eu vou começar fazendo o procedimento, tá? Agora, uma outra coisa que interfere ali no clima, né, do seu atendimento é a música. A música, ela interfere demais, pelo menos pra mim. Quando não tem música nenhuma, gente, eu vejo que fica um tédio, um clima meio assim, sabe? Cri, parece um velório. Eu não gosto de trabalhar sem música, tá? Só que isso é muito pessoal, tá? Eu me sinto assim. Tem gente que gosta de trabalhar no silêncio. Então, se você quer trabalhar no silêncio, não tem problema nenhum, tá? Isso não vai prejudicar, mas também não vai melhorar. É uma coisa que depende do profissional. Certo? Fala desse mesmo jeitinho que você fala. É isso aí, Paula. Agora, para quem gosta de ouvir música, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que eu vejo stories, não que é errado, mas pra mim isso não funciona, tá? É que eu não gosto de falar que isso não pode, porque cada pessoa tem um ponto de vista. E pra mim isso não funciona. Tocando uma música de funk, vamos dizer, um sertanejo, ou um sertanejo tipo malicioso, né? Vamos dizer assim. O que eu quero trazer com isso? Coloco no Spotify músicas calmas, isso aí, ó.
Por que eu quero trazer isso, né? Porque eu acho que a gente tem que evitar músicas polêmicas. A gente trabalha com vários perfis de pessoa. É óbvio que às vezes a gente tá ouvindo uma música, às vezes aquela cliente adora aquela música. Só que às vezes a gente tá ouvindo uma música que acaba constrangendo ali um momento entre vocês duas. Por exemplo, já pensou você ouvir uma música sertaneja que fala de motel, traição, isso, aquilo, com uma senhorinha super, aquela senhorinha antiga, sabe? Bem sistemática. Então você tem que evitar esses tipos de constrangimento. Fica aquele clima tipo, né? Então evite isso. Coloco louvores, ótimo, maravilhoso. Mas isso daí também é individual, né? Porque às vezes tem pessoa que não tem a mesma religião, mas eu gosto muito de ouvir louvor, só que eu sempre coloco no meu atendimento músicas calmas e bem neutras, tá? Por exemplo, eu esqueci o nome daquelas cantoras, que é duas meninas, Ana Vitória, se eu não me engano. Eu selecionei lá uma playlist no meu Spotify de música bem calma, bem tranquilinha, para que ela relaxe, não fique tensa, não fique um clima polêmico, um constrangimento entre eu e ela. E, gente, todo mundo que entra aqui na minha sala fala: nossa, que músicas gostosas, dá vontade de dormir, que músicas relaxantes. Todo mundo comenta, é incrível isso. Então a música conta demais. A música pode pesar o ambiente, como pode deixar ele suave, relaxante, ok? Outra coisa que influencia também é no cheiro, tá, gente? O cheiro influencia demais em relação da sua cliente sempre lembrar de você. Por quê? Vamos supor que a sua cliente chegou lá e ela sentiu aquele cheirinho. Eu gosto do cheiro de bambu. Então eu deixo lá um cheirinho na energia, que é eu esqueci o nome, que eu deixo na energia e ele esquenta e faz com que o cheiro sobe. Quando a sua cliente sentir aquele cheiro em outro lugar, ela vai lembrar de você. Então, por isso que eu gosto sempre de deixar um cheirinho também. E sem falar não só um cheirinho perfumado, mas também aquele cheiro de higiene, de limpeza. Eu tenho um álcool que ele cheira super bem. Eu até fiz um vídeo falando sobre como eu higienizo o meu espaço de trabalho. E eu sempre passo ele assim na recepção, no meu balcão. A cada cliente ele tem um cheiro muito gostoso de limpeza. Mas é um cheiro, não é aquele cheiro de álcool, de removedor, é um cheiro de limpeza suave, perfumado. Todos os meus clientes chegam, elas comentam também: nossa, que cheiro gostoso. E você sabe que quando a gente usa um produto em nós mesmos, ou a gente cheira ele sempre, a gente acaba não sentindo. Só que esse produto é tão gostoso, tão forte no sentido de sentir, que toda vez que eu passo eu sinto ele é muito gostoso e ele dura bastante. Depois eu posso passar para vocês no meu Telegram. Vou postar lá uma foto desse. É um álcool 70 manipulado que eu faço. Fica maravilhoso. Eu vou mandar lá no Telegram para vocês, tá? Quem tiver lá já vai conseguir ter acesso. E quem não tiver é só baixar o Telegram e entrar lá, ok? Ok. Então o cheirinho ele é muito legal, tá bom, gente? Agora sobre atender o telefone. Quem tem mania de tá ali fazendo procedimento com a mão na cliente, com a mão cheio de tinta, de gotículas da cliente, de exudato, Oi pai, oi mãe, que não sei o que, ai amiga, não sei o que. Gente, se você faz isso, pelo amor de Deus, para que tá feio, de verdade. É feio tanto porque você tem que prestar toda a sua atenção para sua cliente, porque lembra, é o momento dela, não estraga isso, quanto que é falta de higiene. Porque querendo ou não, você tá ali fazendo um procedimento da sua cliente, a sua mão tá assim contaminada com a tinta, com o resíduo lá dela, e você vai relar no seu celular. Você ainda não enjoou com cheiro na gestação? Gente, por incrível que pareça, nem parece que eu tô grávida. Não tô tendo enjoo de cheiro, de nada, tô comendo de tudo, não tô tendo sono. Graças a Deus, tá uma gravidez maravilhosa. Não tô sentindo nada, nem parece que tô grávida. Eu sei porque na ultrassom fala que tá. Então, gente, atender o telefone, que não é legal. Sem falar que eu tenho certeza que quando você atende, você já sente um peso na consciência de saber que aquilo tá errado, mas às vezes você é teimosa e atende mesmo assim, e a sua cliente já fica com aquela sensação, tipo, ela vai ficar no telefone até quando? Entendeu? Então, cuidado com isso. Tá, outra coisa chata que uma de vocês comentou lá em cima no começo da live, que é sobre a espera, atendimento acumulado. Me fala uma coisa, se você atender muitos atendimentos ao dia, você vai conseguir fazer um atendimento bem feito?
dar bastante experiência para sua cliente, ter uma boa conversa com ela, fazer aquele negócio todo? Não vai, porque às vezes você vai ficar preocupada, porque daqui a pouco vai ter outra cliente, ela começa a falar, você vai estar com pressa, ela vai ver que você está com pressa e não vai ficar legal o procedimento. Às vezes por causa de um detalhe que faz toda a diferença, você não vai ter tempo de fazer, porque sua outra cliente já vai estar lá. Então evita ficar fazendo um procedimento acumulado, sem falar que pode atrasar, pode acontecer alguma coisa, uma cliente atrasar um pouquinho, ou você mesmo atrasar, e sua cliente fica lá esperando horas, né? Então não é legal. Tenta separar aquele momento só para você e sua cliente, mas nada de telefone, nada de outras clientes no meio do caminho. Não faça isso, gente, porque não é legal, tá? Outra coisa chata também, ficar trocando horários, tá? Por exemplo, marcou sua cliente tal. Ah, mas fulano desmarcou, vou marcar tal. Aí depois, até aí tudo bem, pode adiantar, tal. Aí depois, vem no seu horário mesmo. Aí depois, tem como ser amanhã? Tem como ser hoje? Gente, isso é chato. E eu tenho certeza que se você fez isso, trocou sua cliente mais de 2, 3 vezes, eu tenho certeza que ela achou ruim. Porque isso é chato e todas elas não gostam. Ninguém gosta, na verdade, trocar horário. Por que elas não gostam? Porque elas não veem a hora de fazer a sobrancelha com você, de ter esse momento, e ele já começa a dar errado daí, entendeu? Ela pode até achar que não é pra ela fazer, porque tem gente muito supersticiosa, né? Eu acho que tem gente que é Deus não querendo que eu faça procedimento, então começa a ter essa superstição na cabeça, né? Então evita fazer isso. Não atendo chamadas quando estou com cliente, isso aí. Quanto tempo você reserva para suas clientes? Olha, eu reservo 2 horas. Eu termino um atendimento de microblending com shadow, né? 1h30 eu termino, só que eu sempre deixo 2 horas, porque às vezes ali eu quero conversar, às vezes eu acabo demorando mais pra foto, sempre sobra uns minutinhos entre uma cliente e outra pra me esperar, mas eu prefiro, né, pra prevenir, vamos dizer assim. Nem faz o procedimento, atendo poucas no dia. Antes de atender pouco e bem feito, do que atender um monte mal feito, né? Porque daqui a pouco você não vai atender mais, porque seu nome vai correr, que seu procedimento não vai estar mais legal, certo? Quando você dá um atendimento específico para ele, você tem calma, você pensa antes de fazer o fio, não sai fazendo no automático de qualquer jeito. Tá, agora outra coisa, dá muita intimidade para sua cliente. Tá? Intimidade que eu falo, você tem que sim fazer com que ela se sinta em casa, se sinta confortável, se sinta, como se diz, à vontade. Só que você tem que tomar cuidado com a intimidade, no sentido de levar muito a sua vida pessoal para o seu atendimento. Você tem que saber dividir sua vida pessoal lá fora do seu atendimento, sua vida profissional. Vamos supor que a fulana começa a falar mal de cicrana. Gente, pelo amor de Deus, vamos supor que você odeia a cicrana que ela tá falando. Nunca na sua vida concorde ou fale mal. Fala, tal, muda de assunto, tenta cortar para ela ver que você não é dessas. Então evita fazer isso. Evita dar intimidade ao extremo para depois você não quebrar a cara, porque sempre é isso. Se você vê uma pessoa, não sei se você já viu aquele ditado, quando Pedro fala de Paulo, assim, mais de Paulo do que mais Pedro do que de Paulo, né? Então evita fazer isso, trazer muito a sua intimidade para dentro de casa ou para dentro do seu espaço. Evitar fofoca, né? Outra coisa também, gente, evitar palavrão. Pelo amor de Deus, eu vou falar pra vocês já sobre uma experiência de uma cliente minha que veio falando umas coisas que eu fiquei fiquei de queixo aberto mesmo. Agora, gente, pra finalizar aqui, eu quero falar sobre padrão, né? Então eu vou dar exemplos aqui de 2 padrões que você tem que manter aí no seu espaço, que é padrão de estrutura e padrão de atendimento, tá? Por que padrão de atendimento? Padrão de atendimento envolve tudo isso que eu tô falando, o jeito que você atende a sua cliente e que você tem que fazer um padrão, atender elas todas iguais, mas não só no atendimento como você trata ela, atendimento como o procedimento em si também. Por exemplo, vou falar aqui sobre a rena, tá? Não faço rena, mas tem gente que faz, é só para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu quero passar. Vamos supor, sua cliente faz rena todo mês, ela volta todo mês lá para fazer rena. Se ela tá voltando é porque ela gostou, por exemplo, fez a primeira vez, se ela voltou a segunda é sinal que ela gostou do seu procedimento da primeira. Aí ela
ela voltou na terceira, é sinal que ela continua gostando. Voltou na quarta, continua gostando. Às vezes, né, você pode ter essa impressão, nossa, ela gosta. Aí você tá lá corrida, você faz correndo, começa a fazer relaxada, começa a pegar amizade, começa a não ter mais o capricho que você teve na primeira vez, né? E você acha, ela tá vindo, ela tá gostando, não tem problema. Você sempre tem que ter um padrão, gente, de atendimento. Você tem que sempre fazer o procedimento, independente das vezes que ela volta, como se fosse a primeira vez. Tanto de atendimento, de experiência que ela tem, como também do procedimento real. Se é um design, é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui de qualquer jeito. Não dá certo. Não dá certo. Tanto é que quem faz rena, eu acho que sempre teve aquelas, né? Cliente que chega, eu fazia com cicrana, só que do nada ela começou a afinar muito. Ou, eu tava fazendo na fulana há bastante tempo, mas ela começou do nada a fazer torto. Eu, pelo menos, tinha muita gente que vinha falando sobre isso. Por quê? Porque a pessoa acaba relaxando o seu padrão. Então sempre tenta manter uma meta que o seu padrão ele é único, sempre fazer bem feito. E se for para mudar o padrão, é para mudar para melhorar, não para relaxar, fazer de qualquer jeito, fazer rápido. Se o seu procedimento é 30 minutos para fazer um design, por exemplo, você vai marcar 30 minutos. Mas eu tô mais rápida. Ou então, por exemplo, ela vem bastante vezes, eu consigo fazer mais rápido, eu dou um jeito. Não faça isso, porque você vai fazer mais rápido, pode dar merda. Se não dá, ótimo, mas e se dá? Pra que arriscar? Entende? Então não é porque ela foi lá bastante vezes, pegou amizade com você, que ela... Voltou. Que ela pegou bastante amizade com você, que ela não vai parar, né, de ir lá. Tanto é que se ela chegou falando que tava indo fulano e parou de fazer porque ela começou a afinar, é porque ela começou a relaxar. Outro padrão que você tem que ter no seu ambiente de trabalho, gente, é sobre a estrutura, a higiene, a limpeza. Seu ambiente de trabalho, ele sempre tem que estar limpo, cheiroso e organizado. Limpo, bem limpinho, porque você faz um procedimento invasivo, né? Mesmo se não for, ele tem que estar limpo, cheiroso, porque isso conta também, e organizado. Vamos supor que você vai fazer uma avaliação aqui no meu espaço, né, de micropigmentação. Aí você chega aqui, tá um fedor, tá uma desorganização e sujo. Você vai ter coragem de fazer a micro? Não vai, porque você não tem capacidade nem de limpar meu espaço, quanto mais ter higiene com você, com o seu procedimento. Então, se você acha que elas não reparam, elas reparam, gente. Porque um dos pontos dela querer fazer a avaliação é para ela te conhecer, para ela conhecer seu espaço, conhecer seu trabalho. Então, tudo isso conta. Mesmo se não for avaliação, for no dia, você tem que deixar tudo organizado, tudo estruturado como padrão. Porque ela pode ser falando para outra pessoa, ela pode não querer voltar mais, ela pode até não fazer, não ter confiança, ficar tensa. Então, sempre tenta ter um padrão nos seus atendimentos, tanto no cliente quanto no procedimento e na estrutura do seu serviço também. Isso também serve. Essa questão do padrão, para quando vamos indicar para alguém, temos como saber que vai ser como foi comigo. Essa questão do padrão, para quando vamos indicar para alguém, temos como saber que vai ser... tá. Realmente, Débora. A Dé tá aqui. Gente, e outra coisa que você também pode agregar valor no seu trabalho, né? Que isso eu vou comentar mais pra frente, como a gente agrega valor no nosso trabalho, é sobre se você quiser entregar um mimo pra ela no final do procedimento, uma balinha, um papel escrito os cuidados, uma escovinha para pentear a sobrancelha. Isso tudo conta pra gerar valor no seu procedimento, ok? Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Agora eu vou entrar com vocês nas perguntas para saber se vocês têm algumas dúvidas relacionadas ao tema de hoje. Lembrando que, tá? As lives que eu tô fazendo essa semana e a próxima é só um aquecimento, não chega nem perto do evento que vai ter, que é micropigmentadora classe A, tá? Isso daqui não é nem um cheiro do evento que vai ter. Micropigmentadora classe A a partir de segunda-feira que vem. As lives vai ser hoje, essa semana 9 horas e semana que vem 9h30 da noite, tá? E o evento vai ser semana que vem. O evento não é as lives, a live vai ser um aquecimento, ok? Quando eu terminar a live, eu vou fazer um stories explicando para vocês, arrastar para cima para vocês conseguirem fazer o cadastro para se inscrever nesse evento. Vocês têm alguma dúvida, gente? Agora bora interagir, conversar comigo aqui, por favor.
E ó, outra, como a Débora falou, quando a sua cliente sabe que você tem um padrão, ela te indica, né, de olho fechado. Por quê? Porque querendo ou não, ela sabe que você sempre faz bem. E se você, querendo ou não, relaxa, uma hora faz bem, uma hora faz mal, o que vai acontecer? Ela indica, às vezes, pode ser uma experiência melhor do que a dela com a outra cliente, ou pode ser pior. Ela vai falar o quê? Ah, mas você falou que lá era ótimo, maravilhoso, e olha a merda que ficou na minha sobrancelha, entendeu? Então, por isso que vocês têm que tomar cuidado com o padrão, gente. Boca a boca, para suas clientes, chamar cliente é muito poderoso. Oi, Andréia, obrigada pelo elogio, sua boca é linda, é botox, obrigada pelo elogio, amor, não é. E vocês acreditam que antigamente eu odiava minha boca porque eu achava grande? Aí eu ficava tirando foto assim, ó, pra diminuir ela, mas hoje eu já acostumei. Mas obrigada, meu amor, você explicou tão bem que não tenho dúvidas, você é maravilhosa. Ai, Thaís, obrigada. Não tô conseguindo acessar a plataforma, meu e-mail não tá dando certo ou minha senha. Gente, calma que nem se não tá conseguindo, Lu, fica tranquilo que manda lá no direct que a gente vai ajudar você, tá bom? Perfeito, obrigada, meu amor. Concordo com a Thaís. Ai, que bom, Jaque. Ai, tô gostando que vocês estão entendendo, estão gostando do conteúdo. Que pena, só entrei agora. Gente, as lives eu vou salvar lá na minha plataforma de estudos. Lá tem muito evento gratuito e vai ter as lives salvas, tá? Lembrando que essa semana e a próxima eu vou dar conteúdo de prática também. É um esquenta pro evento que vai ter semana que vem. Também não tenho dúvida. Que bom, gente. Nossa, falar da sede, hein? Realmente tá tranquilo, ótimo. Só que só quero ver quando chegar, né, o tema na prática, eu fazendo fio, mostrando o fio certo, mostrando o fio errado, falando disso, falando daquilo, um monte de gente perguntando um monte de coisa. Mas tema assim geralmente é mais tranquilo mesmo. Nossa, essa live abriu meus olhos, que ótimo! E você vai ver, agrega isso nos seus atendimentos que você vai ver total diferença. Até o ânimo para você trabalhar é outro. Você parece que tem mais pique, é mais animado, muda tudo. Muita gente devia assistir isso mesmo. Verdade, Débora. Ó, um exemplo, gente, que eu vou falar aqui que aconteceu uma vez. Uma profissional veio aqui fazer sobrancelha comigo. Ela falou que foi fazer avaliação em outro lugar aqui na minha cidade. E lá ela chegou para fazer uma avaliação. E lá ela ficou esperando bastante tempo enquanto a profissional atendia uma outra cliente. E nesse ambiente era tudo aberto, né? E essa outra profissional atendia com uma outra profissional. Então tava as duas profissionais, lá era tudo aberto, com as duas clientes e o espaço onde as clientes que aguardavam esperavam tudo junto. E ela falava que ela ficou horrorizada, que ela não se sentiu à vontade, que ela ficava constrangida, não via hora de sair dali, porque a pessoa não parava de falar palavrão, falava mal de pessoas que ela conhecia, não parava de conversar, fazia o procedimento na cliente, olhando, assistindo a TV, que era um funduço e que ela ficou morrendo de medo, não sentiu à vontade e foi procurar uma outra profissional, né? Então isso conta demais, demais mesmo. Então a experiência conta muito. Nossa, eu preciso mudar os estilos de música, Jéssica. Isso aí, Jéssica, muda que você vai ver que até vai mudar o seu dia, você fica mais tranquila, porque música muito agitada chega numa hora que até pesa. Por exemplo, em cursos eu gosto de pôr uma música mais animadas, porém músicas neutras, tá? Não coloco músicas polêmicas. E dá aquela animação, mas depois começa a pesar a cabeça. Em atendimento eu não gosto, tá? Porque como é um ambiente que a cliente vai ficar ali de olho fechado, eu gosto de fazer uma coisa mais tranquila. Agora, em curso eu gosto de uma coisa mais agitadinha para dar uma animada. Eu estava acostumando minhas clientes por atender em casa. Estava conversando muito com o meu pessoal, pois sou muito tagarela. Ai, Jaque, ó, toma cuidado com isso, porque aí você acaba dando uma intimidade até certo ponto ela acaba sendo ruim, tá? Então toma cuidado com isso.
eu posso não estar bem, mas no momento que estou atendendo, eu esqueço tudo, até a dor de cabeça. É tão prazeroso, né, o que a gente faz, que é aliviante, como se diz, é terapêutico, né? Sabe uma outra coisa? Deixa eu tentar explicar. Às vezes, a profissional não está em um bom dia, e o fato de ter um padrão ajuda a pessoa a direcionar naquele dia. Realmente, isso daqui que a Débora falou é verdade, porque a gente sabe que não é todo dia que a gente acorda linda, feliz, animada, não é? Tem dia que a gente acorda com, né, aquele desânimo, tédio, isso e aquilo. Só que a gente tem como se vestisse uma capa, não é ser falsa, não é isso. E saber que quando a gente entra por aquela porta, a gente tem que ter um padrão que não pode ser mudado. Se você não tá bem, antes de desmarcar sua cliente, não atender aquele dia, do que atender de mau jeito, de mau gosto, não fazer bem feito, entende? Então, sempre quando eu entro, se eu não tô num dia bom, eu respiro como se eu estivesse entrando, tipo assim, colocando uma capa e anima. O que é em casa, fica em casa, o que é do salão, fica no salão. Então, tenta sempre ter o controle. E se tá uma coisa fora do controle, gente, desmarca. Estar com a sobrancelha em dia é uma boa dica também, até porque a cliente olha para as nossas como uma referência, realmente. Às vezes ela olha e fala, ai que linda, eu queria uma sobrancelha igual a sua, assim. Se ela olha pra gente e vê que a nossa sobrancelha tá horrorosa, né, ela fala, nossa, então fazer sobrancelha nem é importante assim, se a própria dona ali que trabalha com isso não tem a sobrancelha bem feita. Então sempre se policiar com isso também. Nós temos que entender que trabalhamos para a nossa empresa. Falou tudo, Má. A gente trabalha para a nossa empresa. Quem disse que a gente não tem patrão? Nosso patrão é a nossa empresa, né? Gente, então amanhã eu vou procurar fazer uma live mais dinâmica, dar algum treinamento, algum exercício, fazer alguma coisa do tipo, tá? Eu vou ver hoje certinho a live que eu vou preparar para vocês amanhã. Pretendo fazer alguma coisa bem legal, tá? Que vocês gostam muito. Pode mandar ideias para mim no direct, falar do que vocês gostariam que eu citasse aqui, porque a gente tem mais 2 dias da semana de live e mais a semana que vem. E vocês começam a preparar a mãozinha de vocês, que de segunda-feira a sexta vai ser live só de prática e treinamento, tá? Eu vou cansar o cérebro de vocês de tanto de informação que eu vou passar para vocês. Não sei se eu vou fugir do tema, mas agora com máscara, sobrancelha é o que há. Podem investir, meninas, para aperfeiçoar. Gente, verdade. Agora eu tô tendo um cliente com força. O povo tá falando de crise, mas eu não tô vendo onde tá essa crise. Mas eu acho que é por isso, porque o povo fica de máscara e a sobrancelha realça mais ainda, né? Então o povo corre pra fazer a sobrancelha. Pelo menos pra mim agora tá super bombando. E eu acho que é isso. Bárbara, não esquece, já que eu vou anotar aqui a sua live que a gente vai fazer. A gente pode fazer até amanhã, gente, ou sexta. Eu vou ver certinho e eu falo pra vocês, tá? Que a gente vai fazer uma live como convencer futuras clientes. E essa vai especialmente para Jaque e que vai servir para as outras pessoas também. Aí, gosto assim, de gente que interage, de gente que faz fluir o negócio. Gente, mais alguma dúvida? Aproveita que eu tô aqui com muita boa vontade para ajudar vocês. Também estou trabalhando bastante, mas acho que é auxílio do governo também, Tati. O auxílio do governo tá ajudando bastante a gente. Então, quem tá recebendo o auxílio do governo, gente, é
é uma boa hora de vocês conseguirem, quem trabalha, né, igual a gente, e procura evolução sempre, é uma boa hora de conseguir, de procurar investimento para acrescentar, crescer a nossa empresa, crescer o nosso trabalho. Agora é uma boa hora para quem recebeu. Estou trabalhando dobrado. Eu também, glória a Deus. As mulheres pegam o dinheiro e vai querer gastar com a beleza mesmo. Bem isso, gente. Gente, a live tá se encerrando então, ó, 23 segundos para fechar. Então vou me despedir aqui de vocês, ó. Um beijo, dorme bem, descansem, se preparem para voltar aqui amanhã às 9 horas, tá? E já vem com as perguntinhas anotadas e com o caderno e caneta na mão para vocês irem anotando conforme a gente vai falando aqui na live. Então um beijo, eu espero vocês e eu vou fazer o próximo stories para você se inscrever lá no evento.